Olá, bom dia. No programa de hoje nós vamos falar de uma doença que ela é essencialmente feminina. Ela tem uma preferência por mulheres, não entendo bem por quê, mas isso vale para o mundo inteiro. E ela costuma incidir em 30% de mulheres acima de 40 anos e chega a 60% acima de 60 anos. Nós estamos falando da osteoporose. E para falar sobre esse assunto, eu convidei, é claro, um ortopedista para explicar tudo para a gente a respeito dessa doença. Por isso, o doutor Thiago Menescal veio aqui tomar café comigo e nos explicar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando sobre essa doença tão prevalente no nosso meio. Pois é, tão prevalente. Agora, uma coisa que eu estou assim... chateada, porque essa preferência dela é por mulheres. Porque, infelizmente, a mulher, no processo de envelhecimento, ela entra no período que a gente chama de menopausa. O que é a menopausa? É uma queda hormonal muito brusca. E os hormônios são fundamentais para o processo de sinalização do osso. O homem, no processo de envelhecimento dele, é mais natural. Então, a curva de declínio dele é mais branda. A mulher não. A partir do momento que ela entra na menopausa, se não tratada, essa queda é muito brusca e aumenta o risco de osteoporose. Meu Deus do céu. Então, como toda mulher normalmente vai passar pela menopausa, a não ser que morra antes, a gente já pode começar um trabalho preventivo bem mais cedo, não é isso? Com certeza. Tanto que a principal medida de prevenção para a osteoporose é o início precoce das atividades físicas, principalmente resistidas, como a musculação. E qual período a gente deveria começar esse trabalho? Já na adolescência, que é o momento onde ocorre maior formação de osso. Então, quanto mais mineralização óssea no decorrer da vida, principalmente nesse período da adolescência, mais estoque ósseo você tem ao longo da vida e principalmente na terceira idade. Ah, precisa fazer esse estoque para usar mais tarde, né? Exatamente. Só que é assim, se a gente esqueceu de fazer esse estoque, como é que se cuida mais tarde disso tudo? Qualquer momento da vida é importante a gente estar primeiro diagnosticando e tratando a osteoporose. Então, a primeira medida seria chegar a um diagnóstico. A partir do momento que nós temos um diagnóstico, que é feito com um exame que chama densitometria óssea, que a gente, através de um score, a gente determina se você tem um estoque ósseo normal, se você está no estágio antes da osteoporose, que chama osteopenia, ou se propriamente osteoporose. Então, de acordo com essa classificação, a gente norteia o tratamento. E quais seriam esses tratamentos? Uma pessoa normal seria uma medida preventiva. Então, fazer exercícios regulares. Quer dizer, que ainda não chegou no processo de osteopenia, não? Isso, ainda não está no processo de osteopenia. Tem uma qualidade óssea normal. Medidas preventivas, como atividade física resistiva regularmente, ingesta adequada de alimentos ricos em cálcios, como leite, derivados e vegetais verde escuro, e a constância de um sono reparador. O sono é fundamental também para o processo de remodelação óssea. Isso seria um paciente normal. Um paciente que já tem osteopenia, aí já entra medidas também como suplementação. É interessante fazer uma série de exames laboratoriais para ver a quantidade ideal para a suplementação de, por exemplo, vitamina D, o próprio cálcio, magnésio, fósforo e outros minerais. O sol entra nesse processo? Com certeza. Sol, né? Eu tive exposição ao sol. E aí tomar cuidado também com a questão do câncer de pele, né? A gente sempre tem que ponderar isso. Isso, é isso que eu ia dizer. Porque a gente fica em dúvida. A gente tem que tomar sol por conta da vitamina D, né? Mas se a gente não se expõe direito, a gente corre o risco de contrair câncer de pele. A gente fica, então eu vou ficar dentro de casa, não vou pegar o sol, pronto. Perfeito. A gente até sempre em debates, na mesa redondas com dermatologistas, as nossas orientações que a gente chega na conclusão seria no máximo 20 minutos de sol, né, para a gente não ficar tão exposto às radiações também da luz solar e a suplementação da vitamina D, porque a gente sabe que muita exposição ao sol aumenta sim o risco de câncer de pele. Pois é. Essa suplementação da vitamina D, de alguma forma, ela poderia excluir a exposição ao sol? Quer dizer, ao invés de eu me expor ao sol, ter algum problema, eu posso tomar a vitamina D? Existe essa opção também, principalmente pacientes com pele muito clara, né, que tem muitas pintas, uma predisposição a câncer de pele, com certeza é uma opção viável, sim, a suplementação em detrimento à exposição à luz solar. Eu acho melhor, mais recomendável. Mais seguro. Mais seguro. Vamos tratar de um problema, mas não vamos procurar outro, né? Exato. Porque senão a gente vai acabar com dois problemas lá no final. Exato.
o senhor falou, depois de diagnosticado, a gente faz isso, isso, isso. Até chegar esse diagnóstico, ele é um diagnóstico fácil? Ela pode ser confundida com outra doença? O que leva a gente a procurar o ortopedista nesse caso? Na verdade, a osteoporose ela é de difícil tratamento porque ela é subdiagnosticada. Isso. Porque ela não tem sintomas clínicos. O paciente não sente dor, não sente desconforto. Às vezes, alguns sinais de alerta podem me sugerir ao processo de osteoporose em vigência. Quais são eles? Perda de altura, né? Porque com a osteoporose os corpos vertebrais vão achatando. Então a pessoa vai perdendo altura. E um outro sintoma muito comum, às vezes uma osteoporose mais avançada já começa a ter fraturas por achatamento das vértebras. Então a pessoa na terceira idade vai ficando cifótica, aquela posição curvada. É verdade. Esses sinais clínicos já me levam à suspeita de uma osteoporose. Mas normalmente o diagnóstico da osteoporose é feito de forma acidental. Esse paciente também às vezes tem algumas outras comorbidades, como uma artrose, uma hérnia de disco. E aí quando passa conosco, ortopedistas, de rastreio, a gente sempre pergunta quanto tempo faz que ele não realiza o exame de densitometria. Então, por exemplo, no meu consultório eu tenho como rotina todo paciente, principalmente mulher acima de 40 anos, eu já peço de rotina uma densitometria para essa doença não passar batida. Eu acho perfeito isso, porque assim, mas quem não... Se a gente esperar chegar na terceira idade para pegar esses sintomas e daí perceber fisicamente que precisa de um tratamento, a gente já passou do tempo de vamos dizer, de cuidar, já está no tempo só de reparar. Com certeza. E os tratamentos? Os tratamentos para na fase já de osteoporose, né, essa terceira fase que você Essa terceira falou, fase, isso. Aí entram as medicações. Existem medicações antirreabsortivas, ou seja, o osso está em constante remodelação. Nós estamos o tempo todo ganhando osso e perdendo osso. O que é osteoporose? É a incapacidade dessa produção óssea ser na mesma velocidade da perda. Então, esse equilíbrio começa a ficar comprometido e você começa a mais perder osso do que formar. Então, uma das classes de medicação são os antirreabsortivos. O que é isso, doutor? São medicações que inibem a reabsorção. Então, os osteoclastos, que são as células que vão degredindo o osso, ela é inibida. Então você para momentaneamente de degredir osso e só vai formando. Então essa é a primeira classe de medicação que nós utilizamos com paciente diagnosticado com osteoporose. Dá certo normalmente? Dá certo, mas apenas essa medida às vezes é insuficiente para o tratamento e controle da osteoporose. Aí entra também a suplementação, a capacidade cognitiva e motora da pessoa fazer exercícios regulares como a musculação. Pois é, aí a gente volta para aquela coisa que a gente fala, alimentação, boa alimentação, exercício físico, sono reparador. Perfeito. 3 coisas que a gente quase não consegue no dia a dia. Sim. A alimentação a gente está sempre correndo e faz lá de qualquer jeito. Exercício físico a gente sempre encontra uma desculpa. E o sono a gente não consegue dormir cedo. Então, quase toda mulher vai ser uma candidata a ter osteoporose no futuro? Com certeza. Por isso a importância da conscientização. Quanto mais cedo a mulher se conscientizar que quando ela começar a ter um estilo de vida saudável, uma alimentação equilibrada, passar com um nutricionista, fazer uma dieta rica aqui, por exemplo, em vitaminas, como frutas, faz de conta que o senhor não está vendo bolo, que o senhor não está vendo essas coisas, tá? Vamos focar ali nas frutas, vamos lá. Eu iria para o melão. Olhou para o melão, pronto. Isso, melão rico em minerais, a uva rica em resveratrol, que é um antioxidante muito importante. Então é focar mais em frutas, hidratação, às vezes a pessoa negligencia também a hidratação. E 80% do nosso corpo é água, as reações químicas ocorrem através da osmolaridade da água. Então, medidas básicas, como hidratação adequada, como você disse, um sono reparador, é no sono que as reações químicas ocorrem para o processo de reparo, tanto muscular quanto ósseo. Então, quando a gente dorme bem, tanto a quantidade de sono, né, de 6 a 8 horas, quanto a qualidade do sono, a gente tem uma maior produção hormonal e isso faz com que o osso comece a trabalhar de forma mais eficiente. A gente tem que se conscientizar e botar isso na nossa correria do dia a dia, porque fica bem complicado da gente fazer isso tudinho nessas 24 horas que a gente tem. É só um intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, a gente vai só tomar uma água, um cafezinho e volta já para continuar conversando, um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre a osteoporose, a incidência maior em mulheres, e eu estou conversando aqui com o Dr. Thiago Menescal sobre dicas
de diagnóstico, de perceber quando a gente está com esse processo e de tratamentos. A gente falou disso tudo aqui. Essa prevalência que a gente falou aqui é do Brasil ou é do mundo todo? É no Brasil e no mundo, é uma doença de prevalência mundial. Mundial, né? Isso. Os homens, quando eles passam por esse processo, o tratamento é igual ao da mulher ou a mulher também tem um tratamento mais diferenciado, mais complicado nessa fase? A diferença de tratamento no homem e na mulher é que, às vezes, no homem eu não preciso entrar com a parte hormonal. No tratamento da mulher também, a gente sempre é importante investigar questões de histórico de câncer para ver se tem indicação ou contraindicação de fazer terapia de reposição hormonal. O homem, como eu disse, como tem uma perda hormonal menos importante do que a mulher, a gente pode retardar ou apenas usar suplementos, medicações que induzem um aumento hormonal desse homem. Agora, quanto à medicação, suplementação, é exatamente o mesmo tratamento. O mesmo processo, né? A obesidade, doutor, que peso que ela tem nesse processo? Eu perguntei assim porque a obesidade causa um sobrepeso e, de alguma forma, vai forçar também um pouco esses ossos. Ele tem alguma importância nessa doença? Essa pergunta que você fez é muito legal, que isso é tema de debate em congressos. Um tempo atrás, nós achávamos que a obesidade, por aumentar a carga dos ossos, estimularia mais o osso a forçar mais e, dessa forma, ajudar no processo da osteoporose. Seria uma medida até preventiva. Não é bem assim? Hoje os estudos mostram o contrário. A obesidade, como é um tecido vivo, inflamatório, libera uma série de sinalizadores inflamatórios que atrapalham esse equilíbrio entre essas células de formação e remodelação. Então, a obesidade também é uma doença que é fator de risco para a osteoporose, ao contrário do que nós imaginávamos há um tempo atrás. É engraçado, né? Como o processo vai mudando de acordo com os estudos, exatamente, né? O que poderia ser uma coisa benéfica acabou descobrindo-se que não é bem assim, né? Exatamente. É igual o tratamento e prevenção para a osteoporose, assim como a obesidade. Há um tempo atrás acreditava-se que a hidroginástica seria bom, porque a hidroginástica ali você está fazendo uma atividade sem impacto, melhora a circulação, seria muito bom. E de fato, a hidroginástica é muito bom pensando em saúde cardiovascular para o idoso. Agora, pensando em prevenção e tratamento para a osteoporose, ela não tem benefício. Por quê? Porque ela não tem impacto. A osteoporose, para a gente estimular o osso, a gente precisa de impacto. Precisa de impacto. Olha, engraçado, todos os médicos que eu tenho entrevistado aqui estão falando desses benefícios da musculação. Antigamente a gente achava que a caminhada, a corrida, era a melhor coisa que se podia fazer, né? Para perda de peso, para oxigenação do corpo, essa coisa toda. Hoje a gente já fala que seria a musculação. O peso, de alguma forma, ele tem esse impacto mesmo nos ossos, no organismo, né, nessa coisa toda? Com certeza. Das medidas preventivas comportamentais, se você pedir para escolher uma, com certeza seria a musculação. Por quê? Porque a musculação, quando você faz contração no seu músculo, você está gerando também resistência nos seus ossos. Então você melhora a sua massa muscular e nós sabemos que o tecido muscular é o tecido que faz com que o osso viva. Então isso, além de deixar os ossos mais fortes, garante mais autonomia para a terceira idade e independência funcional. Então eu costumo dizer que um paciente que quer chegar na terceira idade bem, independente, obrigatoriamente ele precisa fazer o processo de musculação. Ah, doutor, e a parte cardiovascular? E a caminhada, a corrida é importante? Com certeza. Claro. É muito importante, principalmente pensando em condicionamento físico. Melhora da função cardiológica, pulmonar, circulatória. Qual dos dois que é melhor, doutor? Os dois, a associação. Um não impede a prática do outro, pelo contrário, os estudos mostram que um beneficia o outro. Então, por exemplo, você falou da obesidade. Qual é o melhor exercício para nós conseguirmos emagrecer? Os estudos mostram que é a união dos dois, fazer tanto a musculação quanto a atividade cardiovascular. Então, complementa o outro. Porque a gente sempre pensa, não, você tem que andar, você tem que correr, para depois que você perder peso, você começar a ganhar massa muscular, começar a fazer musculação, essa coisa toda não. São os dois juntos que vão acelerar, pode-se dizer, né, esse processo. Vou falar até por experiência própria, né? Eu tenho muita experiência como médico do esporte, mas eu falo por experiência própria. Eu fui uma criança, um adolescente obeso. Eu com 14 anos eu pesei 114 quilos. E eu não gostava de fazer atividade aeróbica.
Eu fui emagrecendo, meu processo de emagrecimento se deu todo às custas do processo de musculação. Eu me encontrei, eu gostei da atividade, comecei regularmente a fazer musculação e gradativamente fui emagrecendo ao longo do tempo e consegui me manter magro. Então, a musculação você consegue sim perder peso com musculação. Agora, é o melhor tipo de atividade para perder peso? Não. O melhor é a associação dos dois. A associação dos dois. Eu também sou desse time, adoro musculação. Sim. Mas assim, quando a gente vê, por exemplo, um idoso na academia, principalmente se já é um senhorzinho assim, ou uma senhorinha bem mais... A gente vê que eles estão fazendo lá, mas não tem o peso, é só o peso do próprio corpo que está sendo utilizado, que ele senta, levanta o braço, sei lá, faz aquilo. Esse tipo de exercício, ele vai dar essa resistência que a gente fala do músculo, dessa coisa toda? É tudo um processo. Um idoso que tem essa baixa demanda funcional que você está me passando, ele não pode simplesmente ir para a academia e começar a botar peso ali e fazer de qualquer jeito. Senão ele pode machucar. Em vez da atividade ser um momento ali de melhora, ele pode prejudicar a questão física. Então, a gente entende que é um processo. Um paciente idoso que vai para a academia, é importante estar com um personal trainer, alguém capacitado, para começar a introduzir aquela rotina de exercícios para esse idoso, melhorar a coordenação motora e neurológica dele, e a partir do momento que ele vai melhorando sua capacidade física e aumentando cargas. Então, precisa ser um processo que precisa ser respeitado, porque senão, em vez de ter os benefícios que nós esperamos, pode ocorrer lesões, o paciente desanimar. Vai estragar tudo no começo. Exatamente. Vai estragar tudo no começo. Outra coisa, quando você vê a esteira tem aquela planinha normal, todo mundo faz. Agora ela já vem com uma elevação que a gente pode botar ela na altura que a gente quiser. Um exercício desse tipo é considerado um cardio ou ele já é um exercício de força? Não, ele é um cardio. Tem um esforço físico maior, mas é uma atividade cardio. O que é cardio? Qual que é a diferença da atividade aeróbica, que é o cardio, com a atividade anaeróbica, que é onde que a gente usa mais o ácido lático? A atividade anaeróbica, como o próprio nome fala, você não está utilizando oxigênio como fonte de energia. Você está usando seus substratos que, num curto período de tempo, você está utilizando. Então, por exemplo, quando você faz repetições na musculação, 10, 15 repetições, você não está usando oxigênio. Por isso que é uma atividade anaeróbica. Entendi. E aí, quando você descansa, teoricamente, aí se entra o cardio, a atividade aeróbica. Como o processo ali é contínuo, então numa esteira inclinada ou não, o processo é contínuo, aquele momento ali você está utilizando o oxigênio como substrato energético. Por isso é considerado uma atividade aeróbica. Então, qual que é a diferença, doutor, de uma esteira plana ou de uma esteira inclinada? A dificuldade. Numa esteira inclinada, você tem um esforço físico maior, você está exigindo do seu corpo mais ATP, que as moléculas, né, que liberam energia, para você ter um gasto calórico maior. Então, num processo de esteira inclinada, você gasta mais caloria do que numa esteira reta. Sim, pelo esforço natural, esforço natural, assim como a escada. E a escada é bom? Você tem um gasto energético maior, cerca de 3 vezes mais do que apenas caminhar. Então, são estratégias que a gente usa. Quando, por exemplo, que eu gosto de usar uma esteira inclinada, um paciente que está acima do peso, eu quero que ele faça uma atividade cardio, só que ele não tem condição ainda de correr. Então, em vez de botar ele para correr, vai piorar o joelho dele, o quadril dele, a gente orienta a fazer uma inclinação de esteira para dificultar um pouco mais aquele cardio dele. Entendi. Agora, tudo isso tem que ser feito, essa introdução, como você falou, tem que ser feito com muito cuidado, porque os ossos precisam se acostumar àquele movimento, né? Claro. Eles podem não estar preparados para impactos, para aquela coisa toda, né? Claro, com certeza. É uma progressão. Conforme ele vai evoluindo tanto estruturalmente, capacidade física dele, muscular, coordenação motora, quanto a questão cardiovascular. Eu não posso, um paciente que está começando agora, já querer que ele corra numa esteira inclinada. Ele não vai conseguir ou vai machucar. Não vai dar certo, não. Não vai dar certo. A gente começa com musculação básica, já tá de bom tamanho, né? Depois de acostumar o corpo um pouquinho, a musculação básica, você vai evoluindo, vai garantir ossos fortes mais tarde. Com certeza. Eu sou fã de carteirinha de musculação, né? Eu vivenciei isso na minha prática e praticamente todos os pacientes que passam comigo no consultório, tanto na questão da ortopedia, quanto na questão da medicina do esporte, eu oriento a prática regular da musculação. Principalmente para a mulherada?
principalmente para a mulherada. Pois é, então vocês já sabem, gente. A gente, como fica nesse grupo de risco, né, com essa proporção aumentada com relação aos homens, a gente também tem que ter essa proporção aumentada com relação aos cuidados. Eu já falou, alimentação, sono reparador e prática de exercícios físicos, principalmente musculação, são a nossa salvação. Então vamos fazer isso para garantir ossos fortes no futuro. Dr. Tiago Menescal, muito obrigado por compartilhar todas essas informações e conhecimentos com a gente aqui. Obrigado por me ajudar a fazer o café de hoje. Obrigado você pelo convite. Bom dia a todos. Bom dia para você. Bom dia para você que está aí do outro lado, que ficou sabendo tudo sobre osteoporose, o que pode fazer para evitar, o que é um indício de que precisa procurar o médico. E sempre lembrar, quem dá o diagnóstico é o médico. Não vá atrás de outro diagnóstico, não. Procure um especialista que ele vai lhe dar sempre a melhor informação. Tchau e até a próxima.